Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, vamos iniciar aqui a apresentação, o vídeo de apresentação do artigo submetido ao CENGEM 2021, né? Promovido pelos cursos de engenharia da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha em Mucuri, tá? Com o nome de Pandemia, Adaptações Promissoras no Ramo da Engenharia, que vão acontecer do dia 25 a 27 de outubro de 2021. Tá? Bom, o título deste trabalho é Utilização do Arduino para monitoramento da temperatura de conservação das vacinas Oxford AstraZeneca e Coronavac. Os autores são Daniele Arlete Oliveira, Joyce Ferreira Silva, Luciane Magalhães de Oliveira e Daniel Moraes Santos, tá bom? Onde os três primeiros são os discentes e Daniel Moraes, orientador. Bom, então vamos lá. Bom, na introdução, a gente fala que diante do atual quadro epidemiológico causado pelo novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, o mundo enfrenta uma das maiores pandemias da história. Com isso, as vacinas se tornaram uma pauta de grande interesse social. O armazenamento adequado desses imunobiológicos é algo de suma importância para garantir sua qualidade e eficácia. O calor ou mudança de temperatura acelerada, a inativação dos componentes imunogênicos, dessa forma, é possível provocar eventos adversos fugindo dos padrões de qualidade. Por conseguinte, faz-se necessário manter as vacinas refrigeradas na temperatura recomendada, utilizando instrumentos que assegurem a qualidade dos medicamentos desde a produção até a chegada às salas de vacinação. Bom, por que isso, gente? Porque isso, na verdade, é simples, né? Basta simplesmente monitorar as temperaturas de todas as vacinas, né? Seja ela de Covid, seja ela de febre amarela, de catapora, né? Isso é simples, mas hoje no Sistema Único de Saúde, no SUS, isso não é muito realizado, né? Ou de uma forma muito precária, né? Então, a ideia do trabalho é propor uma forma mais autônoma, né? Uma forma mais automatizada de realizar esse monitoramento, né? De monitoramento e controle das temperaturas de armazenamento das vacinas, tá bom? Bom, né? Como eu falei que o objetivo, já adiantei um pouco, né? O principal objetivo desse trabalho é utilizar a plataforma Arduino como um sensor prático e de baixo custo para monitoramento e controle de temperaturas das vacinas Oxford AstraZeneca e Coronavac, utilizadas no combate ao Covid-19, visando atender com precisão a faixa de temperatura de conservação considerada ideal pelos órgãos de saúde. Bom, as plataformas Arduino eu vou comentar um pouco mais abaixo, direitinho o que é, para que serve, por que utilizamos a plataforma Arduino, tá bom? Bom, então nesse caso nós vamos tratar de duas vacinas especificamente, né? A Coronavac e a AstraZeneca, né? Ambas possuem uma excelente eficácia no controle de casos graves da doença e devem ser acondicionadas em temperaturas entre 2 e 8 graus Celsius em camas frias refrigeradas. Isso de acordo com as especificações dos fabricantes da Coronavac e da AstraZeneca. Okay? Entre 2 e 8 graus. Então, o ideal é que nunca abaixo de 2 graus e nem acima de 8 graus. E esse monitoramento tem que ser feito de uma forma automatizada para que, quando fuja dessa faixa de temperatura, seja identificado e seja avisado que as vacinas estão sobre uma temperatura inadequada, para evitar a perda ou descarte, ou até mesmo a perda de eficiência desses imunizantes, né? Bom, existem dois tipos de perdas, as físicas e as técnicas.
Tá? As perdas ditas técnicas ocorrem devido à abertura de um frasco de multidoses, onde acontece o vencimento do prazo de validade da vacina, ou pelo não alcance do número de doses previstas por frasco. Já as perdas físicas, que está ligado diretamente com o trabalho proposto, ocorrem por problemas devido à falta de treinamento de profissionais, erro de manipulação, falha de equipamento de refrigeração e problemas de conservação e monitoramento de temperaturas das vacinas, tá bom? Que é o nosso foco, o foco principal da proposta do trabalho. Bom, aqui tem uma tabela que vai exemplificar realmente qual é a demanda desse tipo de controle. Apesar de ser simples, mas mesmo assim existe muita perda de dinheiro público referente a esse tipo de falha, tá? Bom, então aqui, essa tabela, ela mostra aí campanhas de vacinação entre o período de 2007 e 2010, tá? Em um município, tá? Apenas um município, uma capital de um estado aqui do Brasil, tá bom? Aqui são vários tipos de vacina, tríplice viral, BCG, dupla viral, né? Febre amarela, tetravalente, ou seja, por que nós incluímos todas essas vacinas? Porque são as vacinas que nós temos dados, como AstraZeneca e Coronavac são vacinas novas, a gente não tem esses tipos de dados ainda. Mas o monitoramento e a acomodação e armazenamento dessas vacinas segue o mesmo padrão da Coronavac e da AstraZeneca, né? Então, olha só, aqui está dividido, né, em unidade, vacina, perdas físicas, perdas técnicas, total de perdas, valor da perda técnica, ou seja, vamos identificar basicamente o que a gente vai precisar. Então, aqui, se a gente pegar bem isso aqui, então a gente tem muitas perdas, né? Isso acarreta uma perda muito grande para o Estado. Então, por exemplo, olha, o valor de perdas técnicas, né, chega a quase 4 milhões de reais. A gente viu que isso não é o foco do trabalho, né, mas isso aqui implica em uma capacitação melhor da mão de obra que vai manusear esses imunizantes, né? O nosso foco aqui é a perda física, que está chegando aqui em torno de quase 150 mil reais, né? E isso de perda que foi descartada, né? Descartada. Agora, a gente não tem esses dados, mas pode ser que vários desses imunizantes eles também ficaram fora dessa faixa de refrigeração, de armazenamento, né? E por um prazo pequeno, ou nem foi percebido que ficou fora desse prazo de refrigeração, às vezes ficou algumas horas, depois voltou ao normal, não tem esse dado, esse histórico, né, armazenado, e aí pode ser que um desses imunizantes apresenta uma baixa eficácia devido a essa alteração de armazenamento que não é indicado pelo fabricante, né? Então, tem aqui diretamente nos valores perdidos pela União, né? E também tem ainda um valor que não pode ser mensurado aqui, que é a perda da eficácia da vacina submetida a um armazenamento não adequado, né? Então, isso é muito perigoso, né? Então, o importante realmente é que se faça esse monitoramento e que seja gravado esse monitoramento para que possa ser verificado posteriormente esse histórico de armazenamento aí de refrigeração, né? Bom, então, de acordo com a tabela, podemos, né, observar, como eu falei lá para vocês, da questão de doses, mas vamos só resumir aqui, tá? Olha, quase 150 mil reais em perda, tá bom? Então, assim, é muito importante, sim, esse trabalho é muito importante e é viável, né? Bom, nós utilizamos aqui, né, para fazer isso, o Arduino, né? Ele é uma placa de prototipagem eletrônica de código aberto, né? Então, é um dos motivos da gente utilizar código aberto, então é fácil de ser utilizado, né? Inclui hardware e software livre, tem o objetivo de oferecer ferramentas adaptáveis e de baixo custo para a criação de projetos interativos e de diversas ordens. Ou seja, ele é muito versátil e um custo muito baixo, né? Bom, ainda do Arduino, a utilização da plataforma
possui diversas vantagens nesse cenário. Além de se tratar de um microcontrolador de baixo custo, ele não é necessário experiência ou grandes conhecimentos prévios em eletrônica, sendo caracterizado principalmente pela facilidade de programação. Então ele se apresenta como uma boa ferramenta, uma boa técnica para ser utilizada, né? Aqui na metodologia, está aqui um protótipo, né? Foi utilizado o Tinkercad, que é um software de simulação, para fazer a simulação do protótipo, né? O Arduino nas ligações. Aqui tem um display que ele vai mostrando ali qual é a faixa de temperatura que está agora, né, armazenada a vacina, tá? Um sensor de temperatura, e aqui ele fica ligado verde quando está dentro da faixa especificada e vermelho quando está fora da faixa especificada. E todo o histórico fica gravado, então é impossível a gente verificar, por exemplo, no final de um dia ou no início de uma vacinação, no outro dia, se essa vacina ficou armazenada, se a refrigeração ficou durante todo o tempo dentro da faixa especificada, porque às vezes pode ter acabado a energia no período noturno e ficou lá, por exemplo, 10 horas acondicionado a uma temperatura abaixo da especificada, podendo diminuir a eficácia do imunizante, né? Bom, os resultados aqui de custo, ele apresenta um custo total de em torno de R$160, né? E aqui pode ser aplicado para armazenamento de um posto de saúde, praticamente, né? Você coloca dentro do condicionador, pode ser dentro da geladeira, dentro do refrigerador, e ele faz esse monitoramento, ou seja, é um protótipo desse para cada posto de saúde, por exemplo, ou cada posto de armazenamento de vacinas. Então é um custo relativamente muito baixo, né? Bom, na conclusão, após a conclusão desse projeto, é possível constatar que o controle de temperatura é de extrema importância para evitar a perda de diversos materiais e possivelmente de dinheiro, além de colocar a vida de pessoas em risco. O processo de conservação das vacinas Oxford AstraZeneca e Coronavac, desde a sua fabricação, transporte, armazenamento, até a utilização no serviço de saúde, requer uma diversidade de cuidados. Dessa forma, o processo exige grandes investimentos financeiros que não seriam convenientes e proveitosos se não houvesse um monitoramento adequado que garanta a preservação e eficácia desses imunobiológicos. Nesse contexto, o presente trabalho apresentou a implementação de plataforma Arduino como uma ferramenta eficaz para a realização do monitoramento de temperatura nas câmeras frias ou refrigeradores domésticos presentes nas salas de vacinação, visto que é possível realizar esse controle utilizando equipamentos que são economicamente viáveis se comparados a outros métodos. De modo econômico e prático, esse projeto viabiliza a diminuição das perdas dessas vacinas ocasionadas pela principal condição que afeta diretamente a sua estabilidade, a temperatura. O protótipo desenvolvido apresenta um custo médio com equivalente a R$ 165, comparado aos termômetros digitais constantemente utilizados. Nota-se que o sistema de alerta proposto apresenta uma diferença de custo relativamente considerável. Além do artigo 70 da Constituição Federal, diz que o governo é responsável pela obtenção do resultado esperado com o menor custo possível, ou seja, viabilizando ainda mais esse protótipo, que ele apresenta como uma solução e um custo muito baixo, né? Bom, e para trabalhos futuros, esse protótipo ele pode ser também desenvolvido com o ESP8266 no lugar do Arduino Uno que foi feito, onde ele acrescenta um custo baixo de em torno de R$30 no protótipo, mas aí a gente consegue ter acesso, conexão via Wi-Fi. Eu consigo monitorar essa temperatura, essas condições estabelecidas pelo programa, em qualquer lugar que eu esteja, pelo celular, pelo computador. Então eu consigo ter esse monitoramento 24 horas por dia online, tá bom? Essa foi uma das referências que foi utilizada no trabalho, tá? Vou colocar lá no iníciozinho para a gente encerrar. Então essa foi a apresentação, né, da utilização do Arduino para monitoramento de temperatura e conservação de vacina Oxford AstraZeneca e Coronavac para a Semana de Engenharia do Campus Mucuri, SENGEM 2020. Muito obrigado pelo tempo desprendido de vocês e até mais.